Queridos, boa noite. Ih, tá bem fraco hoje. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Hoje nós estamos encerrando a nossa série de reflexões a respeito de emoções transformadas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma emoção que talvez aterrorize muitos de nós. Qual o nome dessa emoção? Ansiedade. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a confiança que afasta a ansiedade. Eu vou fazer como eu fiz de manhã. Eu quero fazer algumas ponderações. Primeiro, vocês estão sentindo a falta de alguém nessa noite, não estão? Não estão? O pastor Jefferson. O pastor Jefferson está com a Bela lá em São Sebastião, visitando o nosso polo, levando o nosso abraço para os nossos irmãos queridos de lá. Além disso, tem mais alguma coisa diferente. O que mais tem diferente aqui? Aqui a cruz, aqui atrás, na verdade ficou bem bonita. Essa cruz tem história, né? Veio lá do nosso antigo endereço. E tem mais alguma coisa, não sei se perceberam, que o chão está diferente. Eu falei de manhã, algumas pessoas não haviam percebido. Nós hoje estamos com um chão diferente. Ficou muito bom, né, meus irmãos? Bom, dito isso, eu quero convidá-los a abrir comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Agora dá para a criançada rolar aqui no chão sem se machucar. Esse texto é muito conhecido de cada um de nós. Provavelmente, em meio a algumas crises de ansiedade da vida, você já deve ter aberto esse texto e buscado nele conforto para o seu coração. Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos ler todos juntos o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vocês certamente já ouviram sobre o filme Divertidamente 2, que está no cinema. Não quero entrar aqui no mérito se é um bom filme ou não. Quero saber de vocês. Alguém já assistiu esse filme? Boa parte dos irmãos já assistiram esse filme. Isso traduz um pouco do sucesso. Ele se tornou a maior bilheteria em termos de animações no mundo, atingindo 1,4 bilhão de dólares em faturamento. Mas o sucesso dele não é só no globo, nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, é também no Brasil. Na verdade, o sucesso é ainda maior que está sendo no mundo, porque ele não é só o maior sucesso de bilheteria de uma animação, é o filme com a maior bilheteria da história no Brasil. 20 milhões de pessoas já assistiram a esse filme, e no Brasil ele já arrecadou 400 milhões de reais. E o
sucesso desse filme talvez tenha uma certa relação com a epidemia de transtornos de ansiedade que todo o globo tem vivido. Talvez haja uma certa proximidade, alguma identificação a respeito desse filme. Porque, para quem não conhece do texto do filme, eu não vou dar spoiler aqui, mas basicamente ali nós temos vários sentimentos e uma dessas emoções, que é a ansiedade, assume o papel de protagonista em certo ponto, e ali começam a acontecer diversos problemas após ela ter assumido a liderança em termos de emoções na vida de uma menininha adolescente que está passando pela puberdade. Bom, nos Estados Unidos, uma pesquisa recente desse ano da Associação Americana de Psiquiatria revela que 43% dos adultos se sentem mais ansiosos nos Estados Unidos em comparação ao ano anterior. Quando nós olhamos para o Brasil, a OMS fez uma pesquisa em 2017 e quando ela soma os diversos transtornos da ansiedade, como a própria transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, a fobia social, a agorafobia, síndrome do pânico, quando ela soma todos esses diagnósticos, ela coloca o Brasil num cenário bem complicado. O Brasil está na liderança no planeta no número de pessoas com ansiedade. 9,3% da população brasileira é diagnosticada com algum problema relacionado à ansiedade, algum distúrbio relacionado à ansiedade. Especificamente, o SUS trouxe uma pesquisa também mostrando que, nos últimos 5 anos, o número de pessoas com ansiedade, que foram diagnosticadas com ansiedade, subiu 200% no nosso país. Então, apesar do agravamento nos últimos tempos, ter que lidar com um sentimento de ansiedade desordenado no nosso coração, não é algo nada novo. A gente está vendo esses números alarmantes, mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que lutar contra a ansiedade não é algo novo. No tecido bíblico, nós vemos, assim como nosso irmão pastor Júnior trouxe na carta dos Filipenses, aqui também no texto bíblico, falado pelo próprio Jesus, nós temos uma exortação para não vivermos em ansiedade. O Sermão do Monte, que é justamente esse texto que nós estamos trabalhando aqui, que vai de Mateus 5 até Mateus 7, ele talvez seja um dos textos mais significativos, um dos discursos mais significativos de Jesus. Ele vai falar aqui sobre a vida, sobre ética, sobre espiritualidade cristã. E, especificamente nesse contexto, nós conseguimos olhar para a sociedade judaica, lá no primeiro século, e ver que é uma sociedade que é extremamente marcada pela diversidade socioeconômica e também por uma complexidade política. Israel estava, a essa época, sob domínio do Império Romano, e o Império Romano impunha sobre aquela população impostos altíssimos para sustentar o Estado. E, além disso, nós vemos que, em sua maior parte, aquelas pessoas dependiam da agricultura, dependiam da pesca para sobreviver. Então, se por acaso aquelas pessoas passassem por um período de seca muito grande, os agricultores não tinham o que colher e, consequentemente, as suas famílias não tinham o que comer. Assim como os pescadores, que não tinham o que pescar, também poderiam fazer com que suas famílias passassem por uma questão de insegurança alimentar. Dito isso, vocês imaginam que todos os dias aquelas pessoas saíam para trabalhar e necessitavam trazer o pão de cada dia. Eles não tinham grandes estoques em sua maioria, eles precisavam sair para trabalhar, pescar o peixe ou colher os frutos para que a sua família pudesse comer naquele dia. Mas, por conta da pobreza,
que era piorada, agravada pela situação dos tributos que eram altíssimos àquelas pessoas. Eles poderiam, muitas vezes, não ter o que oferecer à sua família. E aí, é para essas pessoas que Jesus está direcionando as suas palavras. Aquelas pessoas viviam ansiosas, preocupadas com a possibilidade de não conseguir prover o que comer, o que beber e o que vestir para seus filhos. Hoje, nós ficamos muito chocados quando nós vemos que no nosso país ainda há muita pobreza. O Banco Mundial, ele define pobreza como viver com menos de $5,50 por dia. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, 24,1% da população brasileira vive com menos do que isso. Isso quer dizer que, nos últimos dados de 2021, quase 1/4 da população brasileira é pobre. Porém, quando nós olhamos para os tempos de Jesus, acredite, aproximadamente 90% da população mundial vivia na pobreza. Mas esse povo, do qual Jesus fazia parte, vamos lembrar que Jesus também não era rico. Jesus também era de uma família humilde. A esse povo, Jesus diz o seguinte: não se preocupem. Na Almeida Revista Atualizada, ele vai dizer: não andeis ansiosos. A palavra aqui no original para ansioso significa distraído. Ou seja, não andem distraídos com aquilo que não deve. Não se distraiam pelo caminho. Não façam como Marta, que se distraiu com outras coisas e não focou naquilo que é principal. Essa é a essência da palavra preocupação e ansiedade, que é traduzida aqui no português. E comentando esse trecho, William Hendrickson, ele afirma que Jesus está dizendo exatamente o seguinte: não tenham esse mau hábito de se preocupar o tempo todo. Se vocês já caíram nisso, se vocês já andam ansiosos, então retroceda, desfaça esse hábito, deixe de se preocupar. Jesus então está aqui afirmando que aquelas pessoas desenvolveram o hábito de ceder à tentação de depender exclusivamente das próprias forças e esqueceram a provisão de Deus. Se elas não conseguem confiar em Deus, então elas desconfiam de Deus. E qual é o sinônimo da palavra desconfiar? Duvidar. Aquelas pessoas duvidam que Deus proverá. Hoje, as preocupações com as necessidades mais básicas ainda são uma realidade para muitas pessoas. Embora a economia global tenha avançado desde os tempos bíblicos, ter o que comer todos os dias ainda é uma preocupação para muitas pessoas. No ano do nascimento de Cristo, é estimado que a população mundial era de aproximadamente 170 milhões de pessoas. Se considerarmos que 90% dessas pessoas eram pobres, então nós estamos falando de aproximadamente 153 milhões de pessoas vivendo na pobreza na época de Cristo. Hoje, apesar da melhoria dos indicadores sociais, nós temos, de acordo com o Banco Mundial, 1,3 bilhão de pessoas vivendo na pobreza. Então, basicamente, dos tempos de Jesus para cá, o número de pessoas vivendo em situação miserável é 10 vezes maior. Só que, quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para São José dos Campos, parece que isso está um pouco distante de nós, não é verdade? Nós estamos falando de uma cidade com um IDH de 0,807, que é considerado muito alto. Nós estamos falando de uma cidade que tem R$ 67 mil de renda per capita,
de acordo com os últimos dados, o que nos coloca numa das primeiras posições do país. Então, parece que nós estamos falando de uma coisa que está muito longe de nós. Então, será que esse texto não tem nada para nos falar? Será que então, mesmo não vivendo abaixo da linha da pobreza, nós estamos livres da ansiedade, da angústia, do medo do futuro? Será então que nós não nos preocupamos com nada e conseguimos descansar plenamente no Senhor? Eu tenho certeza que cada um aqui traz em seu coração um motivo de preocupação, traz em seu coração alguma angústia. Muitos de nós vivemos todos os dias o dilema da ansiedade, mesmo que não viva abaixo da linha da pobreza. Então, viver a ansiedade não é uma questão unicamente de dinheiro, de salário, de quanto você recebe. As preocupações da vida vão muito além disso. Quantos pais aqui, nesse exato momento, não estão ansiosos com o futuro dos seus filhos? Estão preocupados com a qualidade da educação, com o futuro acadêmico, com o futuro profissional dos seus filhos? Quantos pais aqui não estão exatamente agora preocupados com o fato dos seus filhos não estarem hoje andando nos caminhos do Senhor? Quantos de nós não estão preocupados exatamente agora com as mudanças que estão acontecendo na sua própria vida, sem saber ainda qual é o propósito de Deus com tais coisas, e sem saber se está tomando a decisão certa? Quantos de nós, nesse exato momento, não vive assombrado pelo medo de perder o trabalho, o emprego, ou ainda não consegue encontrar um emprego estável, ou ainda está prestes a se aposentar e olha para o quanto vai receber do INSS e está preocupado em como vai manter as contas de casa? Quantos de nós não está preocupado agora com a sua própria saúde, mesmo que não tenha nenhum problema evidente na sua saúde? Eu posso falar isso de carteirinha, que eu sou hipocondríaco, meus irmãos. A minha hipocondria é tão complexa que eu tenho medo até mesmo de tomar o remédio que vai solucionar o meu problema. Eu acho que o remédio vai piorar. E aí eu começo a ler a bula e eu começo a sentir tudo que está escrito naquela bula. Confusão mental, eu começo a ficar confuso, não sabendo onde eu estou. Eu sou nesse nível. Mas existe uma pessoa que vocês ainda não conhecem, provavelmente vão conhecer em breve, que é a minha cunhada. A minha cunhada é talvez a pessoa mais hipocondríaca que eu já vi na minha vida. Aparece uma síndrome rara lá, não sei, na Austrália. Ela imediatamente é o marco zero daquela síndrome aqui no Brasil. Aparece uma descoberta de um tumor muito agressivo, novo. Ela tem esse tumor. Ela, em todo momento, está procurando um médico. Inclusive, eu acho que ela é o terror dos planos de saúde. Provavelmente ela deve ter um quartinho escuro em cada operadora de saúde lá, dizendo: olha, essa pessoa jamais aceite entrar aqui dentro, porque todos os dias ela está no médico. Enfim, ela vive com medo do que pode acontecer, com medo de ter uma doença, e aí investiga e não tem nada. Eu disse para ela que eu vou colocar na lápide dela se ela for primeiro do que eu. Pessoal, eu disse que eu estava doente, vocês não acreditaram. Quantos aqui não estão preocupados exatamente agora com a possibilidade de não encontrar uma boa pessoa para se casar? Ou ainda está preocupado com os rumos que o seu casamento tem tomado? E aqui na nossa comunidade nós temos muitos empresários também. Quantos não estão preocupados exatamente agora com o fluxo de caixa da sua empresa, sem saber como vai pagar a folha do próximo mês? Olhando para aquelas pessoas que dependem
do emprego que você oferece, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser do futuro? Eu já vivi isso, inclusive, na minha família. Minha família veio de uma falência, onde, um dia, estava tudo bem com a empresa, e no outro, nós não tínhamos como pagar uma conta de luz. Foi muito triste olhar para o olho de cada um daquelas pessoas, daqueles funcionários, e dizer: olha, eu não sei como te pagar. E isso me assombra até hoje. Isso me cria ansiedades quando eu tenho que lidar com alguma coisa fora do lugar, quando eu vou levantar o balanço da empresa que eu trabalho hoje, por exemplo. E por fim, nós vivemos uma era com uma sobrecarga gigantesca de informação. Nós estamos o tempo todo atualizando e-mail, o tempo todo a gente está com o WhatsApp aberto. A gente tem uma vida que precisa ser o tempo todo conectada. Eu me lembro que eu estava conversando com um tio meu que trabalhou numa multinacional. Ele dizia o seguinte: olha, quando a Volkswagen pedia uma mudança de alguma coisa, ela demorava meses para essa ordem chegar para a gente, que vinha por carta. Agora essa ordem chega em segundos ali, no piscar de olhos. E a exigência é que você esteja o tempo todo conectado. E isso acaba gerando nas pessoas esse sentimento de ansiedade. Quem trabalha com Teams aqui, com o aplicativo da Microsoft de comunicação corporativa, sabe que às vezes dá um calafrio quando vocês escutam o barulhinho do Teams. Não é verdade? Dá aquela sensação de: ai meu Deus, o que de ruim está acontecendo? Bom, esse ritmo que é imposto a nós, e essa agenda lotada por horários de trabalho prolongados e por compromissos sociais, nos deixam com pouco tempo para o descanso e com pouco tempo para Deus. Nunca nós tivemos tanto acesso à palavra de Deus como hoje. Nós temos o nosso celular e nele tem um aplicativozinho chamado YouVersion, ou vários outros da Bíblia, que é só a gente abrir que a gente consegue ter acesso. Porém, apesar desse acesso tão facilitado, nunca se viu um crescimento tão grande do ateísmo e do agnosticismo como nos últimos dias. De acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Pew Research Center em 2007, apenas 16% dos americanos se identificavam como não religiosos. 14 anos depois, em 2021, essa pesquisa foi repetida e esse número quase dobrou para cerca de 30%. 30% dos americanos não se consideram religiosos. E esse comportamento não é observado apenas nos Estados Unidos, mas é em todo o globo, principalmente aqui no Ocidente. Em resumo, as preocupações e ansiedades de hoje, embora expressas num contexto moderno, ecoam exatamente as mesmas preocupações que Jesus abordou aqui no seu sermão. A ansiedade por comida, por bebida, por vestuário, mencionada aqui por Cristo, encontra um paralelo com a insegurança financeira, com as preocupações com a nossa saúde e com a incerteza sobre o futuro que enfrentamos hoje. Mas quando nós olhamos para esse texto, qual é o remédio que Jesus nos apresenta para a ansiedade? Aqui no versículo 25, Jesus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. A palavra aqui, portanto, ela mostra que existe uma conexão com algo que está precedendo esse texto. O que Jesus está fazendo aqui é concluir o raciocínio dele de que as riquezas materiais não nos satisfazem plenamente e que nós não conseguiremos encontrar descanso nelas. E aí, a partir de então, Jesus começa um argumento que nós chamamos de maior para o menor, dizendo o seguinte: quem os muniu do mais importante, que é a vida, o corpo, não lhes fornecerá também coisas que são
menos importantes, como a comida, como a bebida, como o vestuário? E logo em seguida, Jesus começa a usar exemplos da natureza para ilustrar a provisão divina. Então, as aves do céu, que são usadas aqui, não semeiam nem colhem, e os lírios do campo não trabalham nem tecem, mas Deus os alimenta e os veste com esplendor. Eu queria fazer uma ressalva a respeito desse texto, porque nós temos que tomar cuidado com essa interpretação. Jesus não está aqui estimulando a ociosidade. Ele sabia que as pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento estavam conscientes de que as aves adultas lutavam para sobreviver. Elas lutavam pela vida. Elas não ficavam quietas ali com o bico aberto, esperando que a comida pudesse cair do céu. Não, elas faziam a parte delas, instintivamente, ou seja, um instinto que é, inclusive, colocado pelo próprio Deus. Elas recolhem insetos, minhocas, preparam os ninhos, cuidam dos seus filhotes, ensinam os filhotes a voar. E elas fazem isso sem viver angustiadas pela dúvida de que isso que elas fazem é suficiente ou não. E Jesus depois começa a usar um argumento que é inverso, agora do menor para o maior. Se Deus faz provisão, mesmo para essas criaturas que são pequenas, como os pássaros, será que Ele também não vai providenciar aquilo que nós precisamos, como não somente suas criaturas, mas como seus filhos? A resposta é um grande sim. Deus providencia alimento para os animais, Deus veste as flores do campo, assim como Ele se preocupa com cada um de nós. Jesus vai dizer no versículo 26, parte B: vocês não têm muito mais valor do que elas? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: meu filho, Jesus, eu sou aquele que provê tudo o que você precisa. Você, por conta de mim, é visto pelo Pai, não apenas como criatura, mas como filho do Pai. Então, certamente, o nosso Pai se preocupa com você, a ponto de prover aquilo que você precisa. E aí, no versículo 27, ele vai lançar mais uma pergunta retórica: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E aí, de novo, vamos ir ao IBGE. Em 2022, a população brasileira vivia, em média, a expectativa de vida é 75 anos, o que dá aproximadamente, vamos colar aqui, 657 mil horas de vida, se a gente excluir aqui os anos bissextos, os dias a mais do ano bissexto. Então, 657 mil horas de vida, e nós não conseguimos acrescentar uma mísera hora sequer de vida. A nossa preocupação não vai mudar nada nesse sentido. Então, por que nós nos preocupamos? E aí, no versículo 34, Jesus não nos garante uma vida sem aflições. Ele vai dizer que o amanhã trará, sim, as suas próprias preocupações, assim como em João 16:33. Exato, 16:33, quando ele mesmo vai afirmar categoricamente que nós teremos aflições no mundo, mas ele vai dizer em seguida: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aquela musiquinha, agora é só a vitória, agora é só a vitória, mentiram para você. Não é agora é só a vitória está em Cristo.
Nós não podemos acreditar no evangelho fictício, no evangelho de bolha de sabão, de que nós não passaremos por aflições, que nós não passaremos por adversidades. O próprio Jesus está nos dizendo isso. Mas também o próprio Jesus está nos afirmando que Ele não nos abandonará, que o nosso Deus, o nosso Pai, vai cuidar das nossas necessidades. Mas há algo que nós devemos fazer além de descansar no Senhor. E isso está lá no versículo 33. Jesus nos chama a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Isso significa o quê, queridos? É colocar os valores de Deus e do seu reino acima de todas as outras preocupações. Se fizermos isso, Jesus afirma que Deus cuidará das nossas necessidades. E então, será que nós estamos colocando isso na prática? Nós temos nos preocupado muito mais com coisas materiais ou com aquilo que é eterno? Será que nós estamos preocupados com aquilo que é material e passageiro? Ou será que nós estamos buscando em primeiro lugar as coisas de Deus? À medida que a gente caminha para o final dessa reflexão, eu quero fazer alguns adendos aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a ansiedade, ela pode ser uma resposta natural do nosso corpo ao estresse, sim, mas também, em alguns casos, ela pode evoluir para um transtorno que requer uma atenção mais profissional. E há um intenso debate aqui a respeito do uso de ansiolíticos, do uso de antidepressivos e de outros medicamentos de uso psiquiátrico entre os cristãos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu creio que Deus também é Deus sobre a medicina. Há evidências científicas no auxílio e no controle da ansiedade por meio de medicações, por meio de terapia, por meio da atividade física, por meio da alimentação equilibrada, por meio da prática de exercícios de meditação e relaxamento. Mas nenhuma dessas coisas sozinha é capaz de lidar totalmente com a ansiedade. Se um médico, se um profissional de sua confiança te indicar alguma dessas coisas, pondere, pense, e se você achar que deve, tome o medicamento, faça a terapia. Mas nenhuma dessas coisas anula o que nós estamos conversando aqui. A receita que é prescrita por Jesus para combater a ansiedade é para todos nós, cada um de nós que estamos aqui. Em primeiro lugar, essa receita diz que nós devemos descansar na soberania e na providência de Deus, assim como os pássaros fazem o seu trabalho e descansam na providência de Deus, o nosso Criador, nós também temos que fazer a nossa parte. Então, nós não podemos esperar um bom emprego se nós não nos profissionalizamos. Nós não podemos esperar tirar boas notas na escola se nós não estudamos. Nós não podemos esperar que os nossos filhos conheçam o Senhor, se quando eles olham para a gente, não conseguem enxergar a Cristo na nossa vida. Nós não damos testemunho de Cristo para eles. Não espere que Deus prepare para a sua vida uma pessoa especial, uma pessoa crente, uma bênção para você se casar, se você mesmo pode ser uma maldição para outra pessoa, se você mesmo não se prepara para ser uma bênção na vida de outra pessoa. Não espere saúde, e isso eu estou falando também porque essa palavra é para mim. Não espere saúde se você não se alimenta bem e se você não pratica atividades físicas. De manhã, teve uma irmãzinha que olhou assim,
Você está falando sobre isso mesmo? Te chamei quantas vezes para academia, lá para lutar um jiu-jitsu, se você está me dando desculpa aí. Enfim, queridos, nós devemos fazer a nossa parte e descansar no trabalho de Deus. O trabalho de Deus não nos exime de fazer o nosso trabalho bem feito. No Salmo 127, no versículo 2, nós lemos o seguinte: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. O que nós estamos entendendo desse texto? Que não precisa de sentinela? Que não precisa de construtores? Não é isso que está sendo dito aqui. É necessário sentinela, é necessário construtor, mas se não é Deus com eles, de nada adianta. E em segundo lugar, o que Jesus nos prescreve contra a ansiedade é: devemos praticar a justiça. Nós devemos viver de maneira ética, tratar os outros com justiça e buscar retidão em todas as nossas relações, em todas as nossas atividades. Então não espere, por exemplo, que Deus vá abençoar os seus negócios se ele é baseado em mentiras, em enganação, em sonegação, em corrupção. Não espere que Deus te conceda boas amizades se você mesmo é entregue a fofocas, a maledicências e ainda se faz de bem intencionado. E por fim, nós devemos, em terceiro lugar, priorizar a Deus sobre todas as coisas. Jesus ensina que a busca pelo reino de Deus deve ser a nossa principal prioridade. E de que maneira nós fazemos isso? De novo, nós estamos aqui no Beabá. De que maneira nós buscamos a Deus? Por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio do evangelismo, nós enfocamos a extensão, a expansão do reino de Deus. Por meio da comunhão com os nossos irmãos na fé, nós nos apoiamos e edificamos uns aos outros. É dessa maneira que eu priorizo o reino de Deus. Para a gente finalizar, eu quero contar um rápido testemunho. Em 2022, talvez tenha sido um dos anos mais complexos, algumas pessoas já ouviram isso que eu vou dizer, mais complexos para mim a respeito da minha saúde. Eu comecei a ter uma espécie de arritmia chamada fibrilação atrial, e eu chegava na emergência com um batimento 220, 240 por minuto, e ali, para as pessoas da minha idade, normalmente esse tipo de arritmia está associado ao uso exagerado de álcool ou de drogas. Então vocês já sabem como eu era recepcionado na emergência do hospital. Um médico disse para mim: pode contar, confie em mim, eu não vou te julgar. Eu preciso saber se você usou alguma coisa para eu poder te medicar. Eu falei: doutor, eu sou crente, eu não usei nada disso, nada de ilegal, eu não, nem beber eu bebo. Aí, claro, que ele olhava com aquele olhar desconfiado e falou assim: tá bom, vou crer no que você está falando e vou te medicar. Enfim, eu passei por essa situação, eu vivia nas emergências, e aí eu desenvolvi uma síndrome do pânico, e depois eu fui diagnosticado com uma tal de agorafobia, que eu nem sabia que isso existia, e eu vivia em ansiedade, achando que eu ia ter mais uma crise dessa de arritmia, porque eu ia para o trabalho, me dava uma crise, eu tinha que ir para o hospital. Eu ia para a igreja, no caminho, me dava uma crise, eu tinha que parar. A Fabiola, minha esposa, ela se lembra, eu saía, eu me levantava do sofá, aí eu ficava olhando no relógio, meu batimento, assim: Fabiola, aumentou 10 batimentos por minuto, eu acho que eu vou ter uma crise. E eu ficava com aquilo no meu coração, e eu comecei a não conseguir sair de casa, eu não conseguia sair para trabalhar, eu não conseguia ir para a igreja, e aí eu comecei a me isolar. Só que nesse momento,
que eu comecei a me isolar e comecei a viver vários outros problemas que, com oportunidade, eu conto para os irmãos, ali eu vi o agir de Deus na minha vida. A minha esposa, ela intensificou comigo as orações, pedindo a Deus que pudesse me libertar daquela fase, daquele momento, que Ele pudesse me ajudar. E aí eu contei também com a ajuda de outros irmãos na fé, inclusive o próprio pastor Jefferson, que mesmo a quilômetros e quilômetros de distância, entrava em contato comigo toda semana por meio do Google Meet, para poder orar comigo, me pastorear. E aí, no meio de uma grande confusão, eu recebi uma proposta de transferência aqui para São Paulo, e vim para cá, vim para a nossa comunidade, fui muito bem acolhido por vocês, meus irmãos queridos, e eu posso dizer que o acolhimento de cada um de vocês me abençoou e me ajudou no meu processo de cura. Um mês depois, eu consegui fazer a cirurgia, o procedimento, que foi um sucesso e graças a Deus eu não tenho mais essa arritmia. Só não consegui fazer ainda atividade física, que é o que o médico me passou, para eu poder não voltar a ter isso, mas estou no caminho. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? O Senhor me resguardou no momento mais difícil, no momento que eu estava ansioso. E detalhe, eu ia tomar uma medicação contra a ansiedade, e eu não pude porque isso pioraria a minha arritmia. E com isso eu não quero dizer para vocês que vocês não devem tomar um medicamento contra a ansiedade, nem nada do tipo. Mas eu quero dizer que, na minha vida, o Senhor agiu por meio das pessoas. As pessoas me ajudaram e o Senhor se fez presente por meio da oração. E quando nós olhamos aqui para o texto bíblico e olhamos para o próprio Evangelho, Jesus, na sua própria humanidade, experimentou a ansiedade mais profunda, quando lá no jardim do Getsêmani, Ele suou sangue. E quando nós ouvimos os médicos falando sobre isso, nós vemos que esse é um evento extremamente raro, que só acontece quando uma pessoa é colocada numa situação de ansiedade e estresse excruciantes. Jesus passou por isso. Jesus sabe exatamente aquilo que nós passamos em meio a uma crise de ansiedade. O Senhor sabe do nosso sofrimento. Mas Ele, lá em Lucas 22, 44, nos dá o direcionamento do que nós devemos fazer. Nós lemos o seguinte: em agonia, Jesus orou mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus sentiu o máximo de angústia, mas Ele também nos mostrou como lidar com ela. Ele orou, Ele colocou-se diante de Deus. Então, queridos, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o nosso coração possa encontrar paz e descanso nesse Deus. Não se sinta em nenhum momento julgado pelo sentimento de ansiedade. Nós vemos que o próprio Cristo passou por isso, e Ele mesmo nos mostrou o que nós devemos fazer. Se você passa por problemas relacionados a uma doença, um transtorno de ansiedade, procure ajuda médica. Mas não se esqueça, o Senhor é o seu Pai e Ele está disposto a ouvir as suas necessidades, as suas angústias e te dar paz e descanso. Que nós possamos, com isso, por meio da oração, encontrar toda essa paz que apenas o Espírito Santo de Deus pode nos dar, essa paz que excede todo entendimento. Amém? Então, assim como Jesus nos ensinou a orar para que possamos controlar a ansiedade, vamos fazer isso agora, colocando diante de Deus tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Jesus bendito, muitas vezes, Senhor, nós duvidamos da Tua providência. Muitas vezes, Senhor, nós somos tragados
por esse sentimento de ansiedade que nos tira do hoje e faz com que apenas olhemos para o amanhã. Senhor, nós pedimos que o Senhor nesse momento possa abençoar o coração mais ansioso, mais angustiado, Senhor. Senhor, que nós possamos encontrar em Ti a paz que excede todo entendimento. Senhor, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida. Senhor, que nós também possamos fazer aquilo que nos cabe, que não esperemos, Senhor, que caia do céu aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós possamos fazer o nosso melhor trabalho, que nós possamos fazer aquela parte que nos cabe, mas lembrando que enquanto nós descansamos, o Senhor olha por nós, o Senhor trabalha por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandona. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos descanso. Senhor, nós oramos também por cada profissional da saúde, Senhor, por cada médico, por cada psicólogo, Senhor, que tem trabalhado para levar as pessoas que enfrentam problemas com ansiedade, Senhor, descanso desse sentimento tão angustiante. Mas, Senhor, que cada um de nós possamos lembrar a todo momento que a paz, aquela paz que de fato nós precisamos, provém do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso, porque nós estamos distantes dessa paz, apenas por uma oração. Que nós possamos ajoelhar todos os dias e pedir por ela, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.